amigos do canal Guerreiro Universal. Hoje falaremos do profeta Isaías, um profeta nascido por volta de 765 a.C., onde 25 anos mais tarde receberia seu chamado diretamente do Templo de Jerusalém. Vendo a corrupção moral que a prosperidade trouxe a Judá, Isaías reprovava as alianças que Judá fazia com os outros povos, o que demonstrava que a confiança dele estava mais em acordos internacionais do que no próprio Deus. Acompanhe agora um pouco mais sobre a vida deste grande profeta aqui em nosso canal Guerreiro Universal. Profeta Isaías. Isaías viveu entre os anos de 765 e 681 a.C., período que compreendeu os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, época em que a Samaria foi destruída pela Assíria e na qual Jerusalém resistiu ao cerco dos soldados de Senaqueribe em 701 a.C. Seu nome significa Deus ajuda. Recebeu chamado para ser profeta por meio de uma visão do trono de Deus, cercado por anjos, um dos quais voou até ele com brasas vivas do altar para purificar seus lábios do pecado. Após isso, ouviu a ordem do Senhor para levar seus preceitos ao povo. Numa de suas profecias, falou do juízo de Deus em relação aos pecadores de Israel, Judá e cercanias, na época de Ezequias. Em seguida, a partir do capítulo 40, no livro que leva seu nome na Bíblia, mostra outro lado do amor que Deus oferece aos seus filhos: perdão e esperança. Isaías é o profeta que mais fala da vinda do Senhor Jesus. Deixa bem claro no capítulo 53 que o Messias sofreria e se sacrificaria pela humanidade e por seus pecados. Era um dos maiores combatentes da hipocrisia entre o povo que frequentava o templo de Jerusalém. Numa crítica feroz à religião vazia, baseada em ritos, sem compromisso real com Deus e sua obra, defendia que era de suma importância não só ouvir a palavra, mas também obedecê-la, colocá-la em prática. Chegou a comparar Jerusalém a Sodoma e Gomorra, dada a intensidade da iniquidade da época. Livro de Isaías, capítulo 1, versículo do 10 ao 13, capítulo 16, versículo 17. Já naquela época, criticava as atitudes dos que enriqueciam às custas do duro trabalho alheio, pela desonestidade, e praticavam os falsos ensinamentos. Livro de Isaías, capítulo 5, versículos do 8 ao 24. O profeta Isaías era um dos maiores defensores de que a fé em Deus fosse colocada em prática, fosse um estilo de vida real, ao invés de somente uma máscara que rendesse status. Recentemente, estudiosos vibraram de alegria com o que parece ser uma grande descoberta: o selo de Isaías. Essa é a imagem divulgada pelos pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um pequeno pedaço de argila de 6 centímetros seria a marca do profeta. O profeta Isaías é um profeta extremamente importante no Velho Testamento, principalmente pelo fato de ser o maior dos profetas messiânicos. Isaías foi o profeta que concedeu mais dicas e detalhes sobre quem seria o Messias. Pouco antes desse achado, foi encontrado também em Jerusalém o selo de Ezequias. Os dois foram encontrados em locais muito próximos, o que significa que provavelmente havia uma relação, uma proximidade entre os dois.
Segundo a Bíblia, essa relação realmente existiu, pois um dos reis contemporâneos de Isaías foi justamente Ezequias. Estes selos não têm nada a ver com o que usamos em cartas, pois nos tempos bíblicos, para que alguém comprovasse ser o autor de algum documento, era preciso imprimir um nome com a sua marca e função. Essa espécie de carimbo que funcionava como assinatura era o selo. O selo de Isaías, encontrado nas ruínas, está quase completo. Na parte superior, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico. E na parte de baixo, falta apenas uma letra para completar a palavra Navi, que significa profeta. É algo muito próximo, mas que exige mais pesquisas, segundo os estudiosos. Encontrar a outra parte do selo seria muito interessante, pois tornaria o selo uma prova irrefutável da existência do profeta. Porém, encontrar os outros fragmentos de um selo de apenas 6 centímetros será algo muito difícil, porém os pesquisadores estão se empenhando ao máximo para poderem encontrar. Seria esse o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça com um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Livro de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Nesse verso, Deus demonstra a seus interlocutores que o jejum que ordenou ao seu povo não consistia em ficarem contristados e cabisbaixos. Jejuar não significava que deveriam se privar da utilização de perfumes ou não lavar o rosto, e nem cobrir-se com saco e se deitar em cinzas. Rasgar as vestimentas não era jejum e nem significava que o homem tinha se tornado agradável a Deus. Livro de Jeremias, capítulo 14, versículo 10. Tais práticas não promovem a aflição na alma que é exigida por Deus. Levítico capítulo 23, versículo 29. O Senhor rejeitou os jejuns do povo de Israel, pois eles eram de dura cerviz, ou seja, eram insubordinados, gostavam de andar errantes, pois seguiam seus próprios pensamentos e não a lei de Deus. Assim diz o Senhor acerca desse povo: pois que tanto gostaram de andar errantes e não retiveram os seus pés, por isso o Senhor não se agrada deles, mas agora se lembrará da iniquidade deles e visitará os seus pecados. Disse-me mais o Senhor: não rogues por esse povo para seu bem. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. E quando oferecerem holocaustos e ofertas de alimentos, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada e pela fome e pela peste. Jeremias capítulo 14, versículos do 10 ao 12. Observe que o profeta Jeremias também apregoou que o povo de Israel era iníquo. Por quê? Porque eram de dura cerviz, ou seja, não obedeciam ao Senhor e não deixavam ser guiados por Deus. Livro de Isaías, capítulo 66, versículo 3. Deus não se agradou dos filhos de Jacó e havia de puni-los. Por quê? Porque gostavam de andar errantes, ou seja, continuavam errantes, uma vez que levavam suas vidas como bem entendiam e praticavam os preceitos divinos de forma mecânica, automática, religiosamente e não com vontade de agradar a Deus. Eles se extraviaram de Adão e permaneceram escolhendo seus próprios caminhos. Desde a concepção se desviaram e não retiraram seus pés do caminho largo da perdição, e por isso Deus não se agradava deles. Salmos capítulo 8, versículo 3. Eles não eram filhos de Abraão, ou seja, filhos de Deus, pois ainda permaneciam sendo filhos do primeiro pai da humanidade, Adão. Teu pai primeiro pecou.
e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 27. Observando esse versículo, vê-se claramente que Deus não se agradava do que eles entendiam ser um jejum agradável ao Senhor. Deus aponta para o jejum que realizavam e perguntou através de seu servo: seria esse o jejum que escolheria? A resposta é não. Isaías era filho de Amós, mas não Amós o profeta. Até mesmo porque o nome de Amós, o profeta, é escrito em hebraico como Amós, enquanto seu pai se escreve Amotes no dialeto hebraico. Ele tinha uma esposa que em seu livro era chamada de a profetisa. Livro de Isaías, capítulo 8, versículo 3, o que pode ser uma indicação de que ela também profetizava. Isaías tinha filhos, pelo menos 2, mencionados no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículos do 1 ao 4. Os nomes de seus filhos tinham significado da mensagem do profeta: Sear-Jazub e Maher-Salal-Hasbaz. O primeiro, Sear-Jazub, significa um remanescente voltará, apontando para o juízo iminente que o povo seria submetido devido ao ataque assírio, mas também apontava para a promessa de restauração. O segundo, Maher-Salal-Hasbaz, significava rápido até os despojos, veloz e à pressa, o que se referia à devastação que Deus traria sobre a Síria, Israel e Judá. Isaías era chamado de filho de Amós, o que indica que seu pai era importante na cidade. Porém, a tradição judaica diz que ele era da linhagem real. Muitos julgamentos profetizados por Isaías se cumpriram no ministério do Senhor Jesus, conforme Isaías capítulo 53, versículos 4 ao 6, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15 e Hebreus capítulo 9, versículo 26. Além disso, Isaías apresentou Jesus como o servo que traria justiça às nações, que restabeleceria a aliança, que iluminaria os gentios no sentido de prover a eles a salvação, que expiaria o pecado de seu povo e que ressuscitaria dos mortos. Livro de Isaías, capítulo 42, versículo do 1 ao 7. Não se sabe com precisão quando e como foi a morte do profeta, mas que a última menção sobre seu ministério público aconteceu na época das campanhas de Senaqueribe, entre 701 a 686 a.C. Em relação ao que é descrito no livro de Isaías, capítulo 37, versículo 38, sobre a morte de Senaqueribe, estudiosos acreditam que Isaías ainda estava vivo, ou que este trecho tenha sido escrito por um de seus seguidores, que documentou o cumprimento da profecia preditada pelo profeta. Outros acreditam que Isaías tenha morrido no reinado do rei Manassés. Se for mesmo verdade, então o nome de Manassés não aparece na relação de reis em Isaías, capítulo 1, versículo 1, porque talvez ele não desempenhasse mais nenhuma atividade pública nessa época. Uma tradição antiga diz que Isaías sofreu martírio, sendo cerrado ao meio por ordem de Manassés. Mas devido às poucas evidências, quase nenhuma sobre o caso, não se acredita muito nessa hipótese. Porém, se isso for mesmo verdade, Hebreus capítulo 11, versículo 37, estaria se referindo ao seu martírio na galeria dos heróis da fé. Guerreiros e guerreiras, que vídeo sensacional! Vá deixando o seu like e se inscreva no nosso canal!